Se eu te disser que a tua alimentação pode ser uma das causas, se não o fator principal das tuas dores físicas, das tuas dores musculares e articulares, você acredita? Eu sou a Sinara Raquel, sou terapeuta do movimento e te levo para uma vida longe de dores, livre de dores tensionais e das dores diárias. Bem, o tema da nossa conversa de hoje é: qual é a relação? Será que existe relação com a nossa alimentação, com o que a gente come, com essas dores que a gente sente no corpo? Deixa eu te explicar. Nosso organismo ele funciona numa base de hierarquia, onde a gente tem sistemas que são prioritários nas funções e outros não tanto. Exemplo, a gente tem sistemas mais vitais, como o sistema circulatório, respiratório, eles são assim, prioridade para nos manter vivos, para nos manter aqui como estamos. E outros que nem tanto, que são mais de manutenção, mas não são prioritários para a nossa função vital, como o nosso sistema muscular e articular. E aí, quando existe alguma demanda, alguma necessidade, o nosso corpo ele começa a observar como é que estão essas organizações e ele precisa dar prioridade para quem vai nos manter, para quem vai nos manter vivos. E ele começa a organizar as coisas dando prioridade dentro desses sistemas entre vitalidade ou não. Exemplo, se você está se alimentando de algum tipo de alimento que lhe causa gases, vamos dizer, e os gases têm aquela questão do estufamento, né? E o seu sistema digestório, ele é muito mais vital do que o sistema muscular, porque ele precisa digerir todo o alimento que você come, precisa distribuir para o corpo esses nutrientes e ele precisa de uma atenção prioritária. E aí, o que é que acontece? Quem é secundário? Nosso sistema muscular, nossa arquitetura, né? Nosso sistema físico, muscular, articular. E ele começa a se adaptar àquele estufamento abdominal que aconteceu. Principalmente se isso for recorrente. Se você for uma pessoa que sempre tem gases, que está sempre se alimentando, que não para observar quais são os alimentos que lhe fazem mal e cortar esse tipo de alimentação. Se você continua com esse padrão, o que é que acontece? Você vai estar sempre dentro desse padrão abdominal estufado e o corpo começa a se adaptar dentro dessa situação. E isso vai gerando tensão. Como é que o corpo vai se adaptar? Exatamente acumulando tensões exageradas e exacerbadas aonde não era para ter. Um exemplo muito comum, a região lombar sofre muito com isso, porque ela precisa sustentar, ao invés do organismo fechar, diminuir essa distensão abdominal e não deixar que isso aconteça, o sistema digestório ele precisa de conforto para poder fazer tudo aquilo dali e continuar funcionando, para poder dar os nutrientes que a gente precisa para o corpo. E aí quem é secundário? O sistema muscular, que começa a se desorganizar para sustentar aquele padrão ali que aconteceu. E isso acontece com várias outras coisas, certo? Estômago, gastrite, o que é mais comum quando existe a gastrite, o corpo começa a proteger de alguma forma aquele estômago. E aí a gente vai entrando num padrão um pouquinho mais enrolado, pode ser mínimo que seja, talvez até imperceptível que você feche dentro de uma postura mais curvada, mais corcunda, mas para fechar e para proteger esse estômago que está aqui pedindo um pouco mais de acolhimento. E aí com o tempo você pode até não estar sentindo mais os sintomas da gastrite, mas um estômago que está retraído, que está inflamado. Na gastrite acontece o contrário, né, da expansão lá dos gases no intestino. Do intestino aconteceu a expansão, ele estufou e pediu retração lá atrás. E na gastrite ele pede um acolhimento. E aí acontece isso daqui, ó, a gente começa a fechar um pouquinho, por mínimo que seja, mas é do mínimo que acontece o macro. São das pequenas alterações que o corpo da gente começa a ganhar várias alterações. Se isso começa a ser também recorrente, começa a ser diário, começa a ser uma coisa, talvez até você viva dentro desse padrão, o corpo se organiza dentro desse padrão e aí, começa a acontecer retrações e alterações posturais. As alterações posturais, elas acontecem muito dentro desse padrão de falta de organização
do nosso sistema interno, do nosso sistema mais profundo, dos nossos órgãos mais vitais. E o corpo precisa se adaptar para poder organizar isso daí e se manter. Então pode ser um dos grandes motivos que você tenta tanto trabalhar a postura, tenta tanto alinhar essa coluna, soltar esses ombros, alonga, faz movimentos e depois o corpo volta, porque ele está dentro de um padrão que não alinhar a postura não é prioridade para ele, muito pelo contrário, pode até desorganizar ainda mais. Então tenhamos um olhar mais atento à nossa saúde como um todo. Não adianta a gente olhar só para um aspecto, a gente querer corrigir só um aspecto, porque nós somos um complexo lindo e maravilhoso. E todo o corpo da gente está em organização, está em sintonia, está em diálogo para poder se manter. Então, se você sente uma dor aqui no ombro, não olha só para esse teu ombro. Observa que existe toda uma cadeia acontecendo. Essa dor do teu ombro pode ser alguma coisa visceral, pode estar por alguma desordem mesmo desse teu sistema aí de alguma forma. Então, observa teu corpo todo. Qualquer inflamação que você tenha no corpo, ela pode diminuir também a capacidade de deslizamento do teu tecido. Células inflamatórias circulando pelo teu corpo diminui a flexibilidade, diminui tua maleabilidade. E isso também dificulta teus movimentos, restringe, te deixa preso, te deixa rígido, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se não curtiu, corre, curte aqui antes de ir embora, curte e compartilha com mais e mais pessoas para que mais e mais pessoas se beneficiem dessas informações que a gente está passando aqui, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!